Boa noite a todos. Pauta da sexta sessão ordinária de 2026. Dia 22 de abril de 2026. Solicito ao vereador que registre frequência. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Expediente. Em discussão e votação da ata da quarta sessão ordinária de 2026, aprovado. Em segunda discussão e votação da ata da quarta sessão extraordinária de 2026. Aprovado. Em discussão e votação da ata da quinta sessão extraordinária de 2026. Aprovado. Em discussão e votação da ata da quinta sessão ordinária de 2026. Aprovado. Propositura. Senhor secretário realizará a leitura da propositura. Propositura. Senhor secretário realizará a leitura da propositura. Em leitura, veto total, projeto de lei número 006/2026, autoria vereadora Josilane de Oliveira Silva. Institui no âmbito da rede pública municipal de ensino aulas de noções básicas de primeiros socorros, com ênfase em técnicas de desengasgamento e salvamento, e dá outras providências. Em leitura, projeto de lei número 011/2026, autoria Executivo Municipal. Cria a função gratificada de vice-diretor de unidade escolar no âmbito do Magistério Público Municipal e dá outras providências.
Em leitura, projeto de lei número 012/2026, autoria Executivo Municipal. Declara o Arraiá Municipal de Nova Campina, Arraiá da Cidade, como patrimônio cultural e material do município e da outras providências. Em leitura, projeto de lei número 013/2026, autoria Executivo Municipal. Declara a encenação da Paixão de Cristo como patrimônio cultural e imaterial do município de Nova Campina e da outras providências. Em leitura, projeto de lei número 014/2026, autoria Executivo Municipal. Autoriza o município de Nova Campina a instituir o Programa de Recuperação Fiscal do município de Nova Campina, o REFIS, para pessoas físicas e jurídicas e da outras providências. Em leitura, projeto de lei número 015/2026, autoria Executivo Municipal. Dispõe sobre a opção remuneratória do servidor público efetivo nomeado para o cargo de secretário municipal e da outras providências. Esses projetos serão encaminhados nas comissões competentes. Requerimentos. Em leitura, requerimento número 087/2026, autoria Antônio Carlos de Oliveira. Requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Zael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete que seja realizado estudo de viabilidade financeira e administrativa para atualizar reajuste dos valores das diárias pagas aos motoristas, adequando-os à realidade atual dos custos. Em leitura, requerimento número 088/2026, autoria Antônio Carlos de Oliveira. Requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Zael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete que realize vistoria técnica e providencie, com urgência, os serviços de manutenção necessários na Ponte do Alegre. Em leitura, requerimento 089/2026, autoria Antônio Carlos de Oliveira. Requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Zael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete que seja oficiado o Poder Executivo, por meio da Secretaria de Saúde, informações referentes aos kits lanches. Em leitura, requerimento 090/2026, autoria Antônio Carlos de Oliveira. Requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Zael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete pedido de providências para instalação e ou melhoria na iluminação pública na cancha de malha, localizado ao lado da Lagoa Municipal. Em leitura, requerimento número 091/2026, autoria Leandro Rodrigues da Costa. Requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Zael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto o setor que compete para que encaminhe a essa Casa de Leis cópia integral dos seguintes contratos, bem como seus respectivos aditivos, medições, empenhos e demais documentos pertinentes à construção de salas na Escola Eide, na Escola Pedro, no Braganceiro, e a construção da UBS no Parque Longa Vida. Em leitura, requerimento 092/2026, autoria Leandro Rodrigues da Costa. Requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Zael de Oliveira Júnior, que verifique junto ao setor que compete pedido de urgência de manutenção e recuperação das pontes localizadas no bairro Saltinho. Em leitura, o requerimento número 093/2026, autoria Leandro Rodrigues da Costa. Requeiro ao mesa ouvido plenário que seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Zael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto ao setor que compete para que encaminhe a esta Casa de Leis relatório completo de manutenção de todos os veículos pertencentes à frota municipal em 2025. Em leitura, o requerimento número 094/2026, autoria Leandro Rodrigues da Costa. Requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Zael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto ao setor que compete para que encaminhe a esta Casa de Leis informações detalhadas acerca da manutenção de todos os ônibus escolares pertencentes ou utilizados pelo município.
Em leitura, o requerimento número 095/2026, autoria Leandro Rodrigues da Costa. Requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto ao setor que compete pedido de manutenção na Escola Municipal Eide Brates Antunes de Moura. Em leitura, o requerimento número 096/2026, autoria Rosemary da Silva Oliveira. Requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete pedido de providências para a realização de pintura na EMEI Júlia Franco de Lima, creche localizada no distrito de Itaoca. Em leitura, o requerimento número 097/2026, autoria Rosemary da Silva Oliveira. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, que seja encaminhado à Sabesp pedido de informações acerca do cronograma das obras de abastecimento no bairro do Braganceiro, bem como do cronograma de implantação da rede de esgoto no Barreiro e no distrito de Itaoca. Em leitura, o requerimento número 098/2026, autoria Rosemary da Silva Oliveira. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, que seja encaminhado ao deputado estadual Ortiz Júnior solicitação de doação de uma van para a área da saúde, destinada ao transporte sanitário de pacientes do município. Em leitura, o requerimento número 099/2026, autoria Rosemary da Silva Oliveira. Requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete solicitação de informações acerca dos projetos de reforma e aplicação de recursos nas UBSs do bairro do Barreiro e do distrito de Itaoca, conforme já solicitado anteriormente por esta vereadora. Em leitura, o requerimento número 100/2026, autoria Josilene de Oliveira Silva. Requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete pedidos de providências para o fornecimento de água potável por meio de caminhão-pipa à família do senhor Lourenço, residente no bairro do Saltinho. Em leitura, o requerimento número 0101/2026, autoria Josilene de Oliveira Silva. Requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique a estrada do bairro, verifique junto à secretaria que compete pedido de providências para a manutenção da estrada do bairro dos Catetos, com a realização de limpeza e desobstrução das tubulações de escoamento de água que se encontram entupidas. Em leitura, o requerimento número 102/2026, autoria Josilene de Oliveira Silva. Requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete manutenção da estrada do bairro Tacariguaçu, nas proximidades da residência do senhor Nego e do sítio da Toca. Em leitura, o requerimento número 0103/2026, autoria Josilene de Oliveira Silva. Requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete pedido de providências para manutenção e colocação de pedras cascalhamento na rua João Luiz Moreira, nas proximidades da residência da senhora Claudina. Em leitura, o requerimento número 104/2026, autoria Josilene de Oliveira Silva. Requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete o pedido para a realização de estudo técnico visando a implantação de uma lombada elevada e uma faixa de pedestres na rodovia Luiz José Esguário, próximo ao KM 28,5. Em leitura, o requerimento número 055/2026, autoria Antônio Neves Cavaleiro. Nos termos regimentais, requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, bem como ao setor competente, pedido de providências para a limpeza e manutenção das flores e canteiros localizado na Avenida e na Praça Jaconia David Musel. Em leitura, o requerimento número 0106/2026, autoria Antônio Neves Cavaleiro.
nos termos regimentais, requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, bem como ao setor competente, bem como aos demais responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica, pedido de providências para melhorar na rede de energia elétrica do bairro dos Catetos. Em leitura, o requerimento número 0107/2026, autoria Antônio Sérgio de Oliveira. Requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, e ao setor competente para que remetam a esta Casa de Leis cópia integral do contrato firmado com a empresa responsável pela reforma da quadra da Escola Pedro Rodrigues Pereira, localizada no bairro do Braganceiro. Em leitura, o requerimento número 058/2026, autoria Antônio Sérgio de Oliveira. Requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, e ao setor competente, para que informe a esta Casa de Leis se houve apuração dos motivos que levaram à queda da estrutura de sustentação da quadra da Escola Pedro Rodrigues Pereira, localizada no bairro do Braganceiro. Em leitura, o requerimento número 109/2026, autoria Antônio Sérgio de Oliveira. Requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, e ao setor competente, pedindo de providências para a implantação de iluminação pública e realização de lajotamento na rua Moacir Henrique Ferreira. Em leitura, o requerimento número 0110/2026, autoria Antônio Sérgio de Oliveira. Requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, e ao setor competente o pedido de providências para que sejam disponibilizados atendimento de dentista e pediatra, ao menos que uma vez por semana, na unidade de saúde do bairro do Braganceiro. Em leitura, o requerimento número 0111/2026, autoria Célio dos Santos de Andrade. Requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete a possibilidade, pedido de providências para a reforma do ginásio Dionir Ferreira da Silva. Em leitura, o requerimento número 0112/2026, autoria Valdinei Aparecido de Almeida. Requeiro, nos termos regimentais, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, bem como a secretaria que compete, solicitando que os encarregados dos serviços gerais organizem a divisão dos servidores públicos responsáveis pela limpeza urbana, de forma que haja melhor distribuição dos trabalhos em toda a cidade. Em leitura, o requerimento número 0113/2026, autoria Valdinei Aparecido de Almeida. Requeiro, nos termos regimentais, que seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, bem como a secretaria que compete, pedido de providências para a limpeza das ruas do bairro Longa Vida, especialmente em frente à escola Eide Brates Antunes de Moura, onde há acúmulo de água parada. Em leitura, o requerimento número 0114/2026, autoria Mesa Diretora 2025-2026. Requeremos à mesa, ouvido o plenário, que seja concedida requerimento de tramitação de projetos em regime extraordinário. Projeto de Lei 011, 012, 013, 014 e 015 de 2026, de autoria do Executivo Municipal. Esses requerimentos estão incluídos na ordem do dia da presente sessão. O tema está aberto. Está aberto o tema livre. A palavra está franqueada aos vereadores, com um tempo de 10 minutos, conforme prevê o regimento interno. Boa noite a todos. Pela ordem, presidente. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui hoje, nessa data. Agradecer a presença do prefeito Júnior, do secretário Marcelo. Só rapidinho, que eu não estou muito bom da garganta, hoje eu vou falar menos um pouco. Mas, Marcelo, você viu a importância que você tem de participar, quanto mais aqui das sessões? Eu creio que 40%, 50% dos requerimentos aqui diz respeito à secretaria e a importância que a secretaria tem para o município.
Então é importante, prefeito, estar a par. Eu sei que muitas dessas demandas, acho que até é um pouco repetitiva, né? E aí vai batendo, e a gente fica, né, um pouco frustrado até. Mas é importante sempre a presença do executivo aqui é muito importante. Acho que do mais, só por hoje. Deus abençoe a todos. Pela ordem, presidente. Primeiramente, boa noite a todos, né, que estão aqui presentes. É bom que tenha bastante gente, né? Hoje está vocês aqui, então vocês estão de parabéns, estar vindo a essa casa, prestigiar, né, e assistir, né, o que os vereadores estão fazendo aqui, né, o que a gente vota, o que a gente não vota, né, isso é muito importante. Obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado, prefeito, secretário, o Marcelo. Sobre a iluminação ali da cancha de malha, né, que os senhores, né, vamos falar assim, as pessoas de mais idade jogam ali na parte da tarde, né, é o horário que eles saem, o sol está mais fraco, né, aí eles vão ali para jogar, mas é pouco tempo, já escurece e acaba acabando a brincadeira, né, o esporte, né, para eles é um esporte muito bom, né, sabemos que o esporte faz parte da saúde, e isso para eles é um esporte, é o único esporte mais que o idoso usa muito ali, né? Então a gente vem pedir ao senhor prefeito, né, que possa estar vendo essa parte, colocar aí uns refletores ali para poder estar iluminando a cancha de malha dos idosos ali. E também pedir para que passe a patrol ali para fazer uma terraplanagem ali na área onde que eles jogam ali, que precisa, né, de uma esplanada ali. Então, já aproveitando o ensejo do prefeito e do secretário, que está aqui presente, fazer esse pedido. E, por enquanto, é só. Deus abençoe. Ordem do dia. Em única discussão... Pela ordem, presidente. Peço vista no projeto de lei 015/2026, para maior apreciação aí, né, melhor entendimento. Está em votação o pedido de vista. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Em única discussão e votação do veto total ao 002/2026, de autoria de todos os vereadores. Estabelece Pela ordem, presidente, poderia ler toda a emenda mesmo do projeto? Só para... Em única discussão e votação do veto total ao 002/2026, de autoria de todos os vereadores. Estabelece as faixas de segurança para o plantio, manejo de conservação de árvore, proximidade das redes de distribuição de energia elétrica às áreas urbana, rural do município de Nova Campinas, São Paulo, e das outras providências. Então, esse que eu vi. Esse aqui que foi votado. Discussão e votação. É o projeto do Sotoninho, né? É o projeto do Sotoninho. E o de cima. Foi esse que foi rejeitado. Esse eu vou colocar lá agora. Esse aqui foi rejeitado. Entendi.
Agora pode ler? Em única discussão e votação, o veto total ao 003/2026, de autoria vereador Antônio Neves Cavaleiro, dispôs sobre a denominação oficial do bairro Jardim Bela Vista, no município de Nova Campina, São Paulo, e das outras providências. Do plantio? Isso. Que é de todos os vereadores. Em única discussão e votação, veto total ao 002/2026, de autoria de todos os vereadores. Rejeitado. Em única discussão e votação... eu já li isso aqui, né? Já. Em única discussão e votação, requerimento número 087/2026, de autoria Antônio Carlos de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento 088/2026, de autoria Antônio Carlos de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento 089/2026, de autoria Antônio Carlos de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 090/2026, de autoria Antônio Carlos de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 091/2026, de autoria Leandro Rodrigues da Costa. Aprovado. Em única discussão e votação, número 092/2026, de autoria Leandro Rodrigues da Costa. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 093/2026, de autoria Leandro Rodrigues da Costa. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 094/2026, de autoria Leandro Rodrigues da Costa. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 095/2026, de autoria Leandro Rodrigues da Costa. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 096/2026, de autoria Rosemary da Silva Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento 097/2026, de autoria Rosemary da Silva Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento 098/2026, de autoria Rosemary da Silva Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 098/2026, de autoria Rosemary da Silva Oliveira. Aprovado.
Em única discussão e votação, requerimento número 099 de 2026, de autoria Rosemary da Silva Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 0100 de 2026, de autoria Josilaine de Oliveira Silva. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 101 de 2026, de autoria Josilaine de Oliveira Silva. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 102, 2026, de autoria Josilaine de Oliveira Silva. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 103, 2026, de autoria Josilaine de Oliveira Silva. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 104, 2026, de autoria Josilaine de Oliveira Silva. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 105, de 2026, de autoria Antônio Neves Cavaleiro. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 106, 2026, de autoria Antônio Neves Cavaleiro. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 107, 2026, de autoria Antônio Sérgio de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 108, de 2026, de autoria Antônio Sérgio de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 109, de 2026, de autoria Antônio Sérgio de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 110, 2026, de autoria Antônio Sérgio de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 111, de 2026, de autoria Célio Santos Andrade. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 112, de autoria Valdinei Aparecido de Almeida. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 113, de autoria Valdinei Aparecido de Almeida. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 114, de 2026, de autoria Mesa Diretora. Aprovado. Não sido aprovado o requerimento. Não sido aprovado o requerimento.
Tendo sido aprovado o requerimento 0114 de 2026, determino a suspensão dos trabalhos por 10 minutos. Retorno os trabalhos. Retorno aos trabalhos. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 011 de 2026, de autoria Executivo Municipal. Cria a fundação gratificada do vice-diretor da unidade escolar no âmbito do Magistério Público Municipal e das outras providências. Aprovado. Em primeira discussão e votação, projeto de lei, projeto de número 0012 de 2026, de autoria Executivo Municipal. Aprovado. Em primeira discussão e votação, projeto de número 03, 2026, de autoria Executivo Municipal. Aprovado. Em primeira discussão e votação, projeto de número 014, 2026, de autoria Executivo Municipal. Aprovado. Em primeira discussão e votação, projeto de número 015, 2026, de autoria Executivo Municipal. Esse aqui, né? O 015 foi pedido vista. Então tá bom. Não está em votação, né? Não havendo mais nada a tratar, convoco, senhores vereadores, para a sexta sessão extraordinária, que será realizar após o encerramento dessa. Em nome de Deus, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão.